O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, sexta-feira, não está tão frio, em que pese vai esfriando no cair da noite, mas é um momento bom para entoarmos louvores ao Senhor. O Senhor conhece os corações, o Senhor conhece como é que nós nos apresentamos, mas é sempre tempo aprazível, sempre tempo agradável para nós exaltarmos louvores ao nosso Deus. O Senhor se agrada quando nós cantamos. O culto é bom, a preleção da palavra é uma bênção nas nossas vidas, mas o Senhor se agrada dos louvores. Então canta, abre a boca, canta, acompanhe junto da orquestra. Se não for possível cantar, medite nas palavras, mas participe, irmãos. Assim como uma pessoa que está num evento, ela tem que participar. Seja um evento esportivo, seja um evento literário, seja um filme. As pessoas, para elas entenderem, compreenderem o evento, elas precisam participar. O culto é uma celebração de um serviço em memória de Jesus, nosso Senhor, onde nós entoamos louvores de adoração ao Altíssimo, a Deus, a Jesus. Então nós devemos, irmãos, fazer a nossa parte. O que você espera do Senhor? Se você espera do Senhor, que o Senhor venha cuidar da tua vida, da tua família, dos teus negócios, você precisa se esforçar em participar da celebração do culto. Isso não vale para esse culto, irmãos. Isso vale para todos os cultos. Isso vale para a igreja que você frequenta. Isso vale para a escola que você frequenta. Vale para todas as atividades do cotidiano, onde nós trabalhamos, os nossos afazeres. Nós precisamos nos dedicar. Nós precisamos estar presentes. Vamos fazer assim? Iniciando o Santo Serviço de Culto, convido que todos possamos cantar em comunhão o hino 390. Cantava nos céus
Aleluia. Em continuação, aguardando o momento da oração, vamos cantar o hino que no inário da CCA está no número 4. Glória ao Senhor. Aleluia. Neste momento, queridos irmãos e irmãs, iremos aos pés do nosso Deus com oração, apresentando todas as necessidades da igreja, daquelas que temos conhecimento, daquelas que nem imaginamos, mas juntos unidos em uma comunhão única, iremos clamar a misericórdia do nosso Pai. Todos nós carregamos os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas limitações e frustrações, os nossos impossíveis e enfermidades. E a nossa vida é o resultado, assim como um rio, que ele é conhecido pelas curvas, pelos caminhos, pelos trajetos que ele faz. A nossa vida é o resultado também das curvas que devemos fazer. Às vezes imaginamos chegar a um certo ponto, em uma linha reta, rápida, e Deus permite que tenha que fazer muita curva
parece que demora para chegar no resultado. Nós temos que aprender que isso é o belo da criação. É aí que está a jornada da tua existência. Todavia, há momentos, irmãos, que nossas forças parece que vão se acabando, ou nos deparamos com situações que nos causam muita frustração, muito medo, muito lamento, e há muita dor, há muita tristeza, há muito arrependimento, há muita derrota nas nossas mentes. Mas agora vamos entregar tudo isso, as nossas enfermidades, os nossos impossíveis, nas mãos do Senhor. Convido que você possa se ajoelhar onde você estiver, não sendo possível que recline a tua cabeça, para que possamos orar a Deus. Em comunhão, busquemos o Senhor com oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bondoso Deus, Criador dos céus, Criador da terra e de tudo que há nos céus e na terra. A Ti, Senhor, elevamos a nossa voz, Te agradecendo pela boa oportunidade que Tu nos concede de sermos chamados Teus filhos e herdeiros das Tuas promessas nos céus. Te elevamos a voz, Senhor, para agradecer pelo fôlego de vida, pelo calçado, pelo vestido, pelo alimento e por todo o bem que temos alcançado das Tuas mãos. Não tem faltado provas, não tem faltado lamento, não tem faltado frustração, não tem faltado tristeza, mas também não tem faltado alegria, não tem faltado vitória, não tem faltado contentamento. Contentamento por termos a quem nos recorrermos, que é a Ti, Senhor. Não tem como, Senhor eterno, ficarmos de boca fechada para agradecermos pela vida que Tu tem nos preparado. A cada um de nós, de uma maneira, uns com uma família grande, outros com uma família pequena. Mas, Senhor, nos ensina, no início dessa oração te pedimos, nos ensina a sermos felizes na maneira como Tu tem nos colocado nesse mundo. Pai, perdoa as nossas faltas cometidas na Tua presença. Perdoa, Senhor eterno, se erramos por pensamentos ou por obras. A Ti entregamos as nossas vidas, a vida da nossa família, dos nossos filhos, netos, nossos pais, nossos irmãos, nossos cônjuges, toda a nossa parentela. A Ti entregamos, Senhor eterno, os nossos colegas de trabalho, os nossos superiores, os nossos subordinados, nossos clientes, Senhor. Te apresentamos a vida de cada um deles. Te apresentamos, Senhor eterno, as portas fechadas para os Teus filhos, que haja a porta aberta na vida de todos, na multidão da Tua misericórdia. Te apresentamos as enfermidades, Senhor. O Teu povo chora, clama, lamenta, implorando a Tua misericórdia. Às vezes para uns está tudo bem, para outros, Senhor eterno, uma dor estranha, para outros um diagnóstico terrível, para outros ainda, Senhor eterno, enfrentamento de uma enfermidade terrível. Mas nós Te apresentamos, Senhor, a vida de cada um de nós neste momento. Te apresentamos, Senhor, a vida da doutora Cristiane, que está com uma enfermidade nos Estados Unidos, precisando vir ao Brasil. Te apresentamos a vida de tantos outros que temos pedido, Senhor eterno, e temos certeza, Senhor, que Tu não fecharás os Teus ouvidos nem os Teus olhos para atender o clamor da Tua igreja. Ouça-nos, Senhor, pelo amor da Tua misericórdia, pelo amor do Teu nome e por misericórdia pelas nossas vidas, pelas nossas almas também. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, as nossas enfermidades, as nossas aflições, os nossos impossíveis. Permita que possamos compreender o Teu querer nas nossas vidas. Permita que possamos interpretar a Tua vontade para nós, para que possamos crescer em espírito e em verdade também. Ensina-nos, Senhor eterno, pelo caminho que devemos seguir. Ensina, Senhor eterno, pelo amor do Teu santo nome, para que possamos andar pelo centro da Tua vontade também. Ó Deus, a Ti entregamos todas as aflições, todos os choros do Teu povo. A internet, Senhor, não para de apresentar pedidos de oração, não porque o povo, Senhor eterno, está fraco,
mas é porque o povo está forte na tua presença, porque o povo confia na tua providência. Por isso não te demores pelo amor do teu nome, e nem te alongas, Senhor eterno, de vir cumprir a tua palavra sobre nós. Ouça-nos, nós que te clamamos, ouça-nos, Senhor, nós que entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, e faça prodígios e maravilhas no meio de nós, e o seu nome será exaltado nas igrejas também. Deus eterno, permita que o teu Santo Espírito esteja sobre nós, no decorrer de todo esse culto, aqui na igreja e na casa, na vida, onde quer que o teu povo esteja assistindo esse culto, pela primeira ou pela enésima reprodução, não tem problema, porque a tua palavra, Senhor, o teu poder, o teu Espírito, ele é intempestivo, ele chega em todos os lugares e a todos os momentos. Senhor, mais uma vez te pedimos, não nos despeça sozinhos, não nos despeça solitários, mas venha com os teus conselhos, para que possamos entender e compreender a tua palavra. Tudo isso pedimos com rendimento de graças, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória ao Jesus. Aleluia. Bendito é o teu nome. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Criador. Bem, queridos irmãos, querida Irmandade, reforçamos os anúncios rapidamente dos nossos cultos, que agora acontecem de segunda a sábado, em 3 horários, 10, 14 e 20 horas. E aos domingos acontecem às 10, 14, 18 e 30. Todos os dias, 3 vezes ao dia, há a palavra, há louvor, há comunhão, há oração, para aqueles que têm fome e sede da justiça. Às vezes você não tem tempo de assistir o culto de um dia ou do outro, não tem problema, mas assista aos cultos também da CCA, além dos cultos da tua igreja, e que possa haver comunhão, que possa haver adoração, que possa haver liberdade de servir a Deus debaixo do teu telhado, dentro do teu coração, no seio da tua família. Reforçamos que você possa compartilhar os cultos da CCA para as pessoas que não têm condição de chegar às igrejas, ou aqueles que estejam afastados da comunhão das igrejas, ou aqueles que há muito tempo não vai a um culto, a uma celebração, a uma missa. Conheço, irmãos, várias pessoas que se proclamam de alguma religião, mas você pergunta, qual a última vez você foi a um evento da tua igreja? Ele fala, aniversário de um ano da minha filha. Mas quantos anos tem a tua filha? Tem 8, tem 18. Ou quando alguém morreu, ou quando alguém casou. Irmãos, compartilhe Jesus Cristo. Você não imagina, você não mensura o bem que você fará na vida das pessoas. Compartilhe o culto da CCA. Compartilhe outros cultos que você assista, mas compartilhe Jesus Cristo. A internet pode ser um grande mal, mas pode ser uma grande bênção nas nossas vidas. Se nós nos atermos a todos os assuntos que são ruins, pecaminosos, libidinosos, entra um espírito ruim em nós. Mas se você compartilhar Jesus Cristo, você estará sempre semeando o bem, a paz, a comunhão, o amor, a esperança, a fé. Não é muito melhor? Não é muito melhor compartilhar Jesus Cristo do que compartilhar dissídia política? Compartilhar uma piada de duplo sentido? Um texto exaltando um artista ou discriminando alguém? Vamos compartilhar Jesus Cristo? Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor possa te recompensar pelo bem que emana das tuas mãos. Nós aqui na produção desse culto temos as nossas dificuldades, temos as nossas deficiências, mas temos nos sentido confirmados por Deus. O Senhor tem abençoado os nossos caminhos pela disponibilidade da Irmandade da CCA em estar todos os dias, 3 vezes ao dia, dentro da tua casa. Nesse sábado,
às 20 horas haverá um culto presencial, aqui na igreja de Barueri, de Alphaville. Se você tem disponibilidade para vir, boa coisa é. Será um culto celebrado para os jovens. Quem irá ministrar o culto é o Léo. É um irmão jovem, recém-casado, que o Senhor tem muito o abençoado na dedicação desse serviço. Todos são convidados. Ainda que a liturgia do culto não siga o rito convencional, mas será celebrado em memória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Convidamos a todos que for possível, que traga os filhos, que traga os jovens para esse culto, para essa celebração, e após o santo serviço de culto será servido um lanche bem gostoso para toda a igreja. E no domingo, às 10 da manhã, haverá celebração de culto com o serviço de Santa Ceia do Senhor, às 10 da manhã e às 18h30 e na próxima terça-feira às 14 horas. Próximo culto com Santa Ceia, domingo, 10 da manhã. Convidamos a todos e a todas as irmãs, a todos os irmãos. Convidamos as famílias que estiverem na região aqui de São Paulo, que você não estiver celebrando Santa Ceia na tua igreja, que você não estiver celebrando Santa Ceia ou você não tem costume de celebrar a ceia do Senhor com os teus filhos. Ah, mas eles são batizados em outra igreja ou eles não são batizados? Irmãos, o batismo é a aceitação de Jesus como o nosso único e pessoal Salvador. A celebração da Santa Ceia do Senhor se deu no evento da celebração da Páscoa. A Páscoa judaica se dá para celebrar o livramento que Deus fez no tempo do Egito, quando passou o anjo da morte matando todos os primogênitos, mas os hebreus que tinham sangue espargido na porta de um cordeiro inocente foram preservados. E a celebração da Páscoa é essa. E Cristo, na celebração da Páscoa, não perguntou se as pessoas estavam batizadas, não perguntou como elas estavam, mas ele deixou claro que sempre que estiver reunido, celebrai em meu nome, em memória de mim, em memória do Senhor. Então todos são convidados a participar do culto e receber a ceia do Senhor em paz e em comunhão com o Senhor. Devemos ter comunhão e paz uns com os outros. Mas não adianta eu ter comunhão com a minha família e estar brigado com o líder da minha igreja, seja ela que igreja for, ou não concordar com os preceitos dele. E ele, não sabendo disso, vai achar que eu estou bem. Não adianta eu estar em paz com a minha família, com os meus filhos, e ter uma contenda na empresa. Não adianta eu estar em pé de guerra com a minha esposa, não estar olhando no rosto dela, ou ela não olhando no rosto do esposo, estar com contenda com os filhos, e chegar na igreja com uma roupa bonita, com a barba bem aparada, seja ela grande ou não, as mulheres bem ornadas, com rostos santos, abraçando todo mundo para celebrar a ceia do Senhor. Seja em que momento for da tua vida, haverá hipocrisia nesse sentido. Então a comunhão que você tem que ter é buscar a paz uns com os outros, mas confessar ao Senhor as tuas dificuldades, os teus contratempos, entregar a tua vida nas mãos de Deus e ter comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a celebração da comunhão se dá com a participação também da ceia do Senhor. A aceitação de Cristo como seu único e pessoal Salvador se dá com o batismo. São mandamentos. Muitas igrejas colocam o batismo como uma divisão. A pessoa antes pode tudo. Depois do batismo, o que acontece, irmão Bruno? Não pode nada. O batismo se torna o meio-fio da calçada do inferno. Não. O batismo é a porta de entrada da salvação. Errar, todos erram, por pensamento ou obras. Mas você tem um advogado, que é Jesus Cristo,
nosso Senhor. Então celebremos a ceia do Senhor, celebremos o sacrifício que Deus fez por nós. E que vá bem você e a tua casa. Então venha à igreja, participe. Se não for possível, celebre a partir da tua casa, a partir de onde você estiver. Reúna a tua família. Explique que você irá fazer será um evento que dura poucos minutos, mas o significado é celebrar Cristo. Tá bem assim? Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Aqueles que não compreendem dessa maneira, pedimos gentilmente que você, se quiser entrar em contato conosco, mas estamos colocando não o peso de uma liturgia de uma igreja, estamos colocando o que está escrito nesse livro aqui. Tá bem assim? Deus abençoe a todos. Não havendo mais anúncios, vamos cantar um hino para a palavra, o hino 3, 4, 5. Só uma explicação a respeito da ceia do Senhor, irmãos, que foi instituída no dia de Páscoa. E o dia de Páscoa era uma festa em que as famílias celebravam juntos. É um evento da salvação de todo um povo, celebração da família. Então que não haja dissensão no meio das famílias a respeito da celebração da ceia do Senhor. Todos são convidados a participarem juntos. Que a tua celebração
não seja marcada com a placa da tua igreja, mas que ela seja feita em memória de Jesus, o nosso Salvador. Em comunhão, convido a todos que possamos abrir as Escrituras no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, no capítulo 26. Se você tem a sua Bíblia, convido que você a abra, siga a leitura. Se não for possível, fique em comunhão, preste atenção na leitura, para que possamos ter a compreensão do texto. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O título diz: Davi recorre a Deus, confiando na sua própria integridade. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores, não me ajunto com os ímpios, lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de suborno. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Somente até aqui, irmãos. Amém. Queridos irmãos, querida igreja, amigos que nos acompanham, está outra vez entre nós um texto bíblico que nos leva lá na vida do grande rei Davi, um jovem que foi escolhido dentre aqueles que menos se esperavam, um jovem dedicado, mas que por algum motivo não tinha a predileção do seu pai. Por algum motivo que a história nos conta diversos, ele não era o escolhido de dentro da tua casa, mas ele foi escolhido por Deus. Sobre ele havia uma bravura, sobre ele tinha uma força, uma compreensão, uma identidade que o deixava preparado para eventos de grande estresse, como quando ele, para proteger as suas ovelhas, ele enfrenta as bestas feras do campo e mata-as. Quando ele vai levar mantimento aos irmãos em guerra e se desperta para lutar e vencer um gigante que afrontava toda a nação de Israel. O gigante filisteu era um povo preparado para a guerra, povo muito inteligente, muito instruído, muita educação.
Mas o camponês, armado da força que Deus já tinha colocado nele, se sobrepôs e venceu. E a história nos narra, querida Irmandade, que ele se tornou um grande guerreiro, um homem que matou os seus milhares, que coordenou cruzadas em defesa do próprio reino, ou para a proteção da própria vida, quando o rei Saul se coloca contra ele. Mas ele nunca fez nada contra o rei, nem contra o povo. Ele lutou. Tinha sangue nas mãos dele. Mas ele se manteve fiel aos princípios. E no livro dos Salmos, há várias particularidades, vários momentos da vida dele. E esse texto que nós lemos, irmãos, é um tempo em que ele se justifica a Deus. Davi cometeu os seus pecados, Davi foi confrontado pelos profetas, mas ele nunca deixou de ser amado por Deus. Sempre teve a comunhão com o Senhor Deus. E aqui, irmãos, temos um texto em que ele pede a Deus, quando você abre essa porta, a decisão pode vir contrária àquela que você imagina que seja. Ele abriu, via esse texto, a Deus, a vida dele, dizendo que ele era íntegro, que ele buscava a verdade, que ele tinha prazer nas leis do Senhor, e pedindo que ele fosse justificado por Deus por isso, ou colocando em lugar mais alto que os próprios inimigos. Irmãos, esse texto foi escrito há milhares de anos, há centenas de anos antes da era cristã. Ficou registrado, a língua foi alterada, foi traduzido para o grego, foi traduzido para o romano, foi traduzido para o inglês, foi traduzido para o espanhol, para o português. Essa Bíblia que nós temos, essa tradução, é de João Ferreira de Almeida, que deve ser a mesma tradução que você tem na tua casa. Muitos não sabem, mas João Ferreira de Almeida foi um padre, se eu não me engano, de 1600. Então os textos foram se ajustando. E aquela verdade, aquele princípio, aquela vontade quando ele escreveu, vejam só, se faz atual até hoje. Quantos de nós, no dia da nossa aflição, no dia da nossa derrota, fizemos uma oração como essa? Senhor, me justifica, porque tenho buscado ser sincero na tua presença. Veja as minhas obras, Senhor. Veja por onde eu andei em defesa da tua paz, da tua obra, do teu amor. Só que, irmãos, nós fazemos isso e nos esquecemos daquilo que nós fazemos de errado, que é desagradável ao Senhor. Mas o Senhor nos desperta nessa palavra, neste culto, para falar, para nos lembrar que Ele entende o nosso pedido. E nós não devemos nos arrepender daquilo que nós fizemos,
daquilo que nós oramos, daquela período de intimidade com o Senhor em que nós somos, ou fomos, ou estamos, até um pouco mimado, né? Porque não é o filho e a filha mimada que faz isso? Fala assim, eu mereço, papai, porque eu fiz tal coisa. Eu mereço porque eu sou isso, eu sou aquilo. Às vezes o merecimento não está naquilo que ele fez, mas naquilo que ele deve alcançar. E a gente repreende uma criança, repreende um adolescente. O adolescente ele começa a ter muitas vontades, que a vontade vai adiante da condição fisiológica, condição financeira, condição intelectual. E às vezes o pai tem que dar uma repreendida, tem que dar uma segurada. Cada pai e cada mãe faz de uma maneira. E a gente fala, você está muito mimado. Aí nós chegamos à fase adulta, irmãos. Nos damos ao casamento, vamos morar, vamos cuidar da nossa vida, constituímos famílias. E sabe o que nós nos tornamos? Pessoas mimadas também. Se você pegar, traçar um paralelo de uma criança e de nós adultos, nós mais idades, quantas vezes nos deparamos e falamos assim, eu não mereço tal coisa. Não é verdade, irmão Bruno? Eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. E o Senhor nos entende, irmãos. E quando nós falamos dessa maneira, nós nos esquecemos que nós não alcançamos o objetivo, mas nós não nos esforçamos tanto. Nós reclamamos do nosso casamento, mas nós não buscamos agradar nosso esposo ou nossa esposa. Não sentamos com os nossos filhos para transmitir a eles conhecimento da história da família, da história de pedagogia, história bíblica. Nós terceirizamos a criação dos nossos filhos às ruas da nossa cidade. Deixamos eles andar de maneira dissoluta com os amigos e depois discriminamos o que eles se tornaram. Então todas essas coisas nós não lembramos quando estamos buscando justificação diante de Deus. E nesse momento que você recebe essa palavra, pode ser que venha um peso sobre nós. Que você lembre, você não vai manifestar, mas você lembre e fala, Senhor, é verdade, eu errei. Aí dá a frustração por ter sido tão mimado na presença de Deus. Irmãos, o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de você. O Senhor entende a tua fraqueza. Entende os desvios pelo qual você passou. Mas o Senhor também conhece a integridade do teu coração. Davi, por muitas das vezes, foi repreensível diante de Deus, diante da sociedade, do povo dele, mas ele nunca deixou de ter um lugar especial no coração do Criador. E você, irmão, você, irmã, também tem um coração bom e um lugar especial junto a Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Pelos caminhos que nós andamos, devemos ser justos, que muitas das vezes que nós andamos por caminhos que devemos melhorar, o que falamos, como agimos, como nos dedicamos às coisas, mas nada nos afastará do amor que há em Jesus Cristo, nosso Senhor, por nós. A palavra hoje vem para responder algum pensamento ruim, alguma situação que você esteja vivendo, que estejamos vivendo,
do não merecimento. O Senhor está preparando a tua vitória, irmão. O Senhor tem um jeito especial, irmã, para entregar o que você busca. Não desista de lutar. Não pare a tua caminhada. Siga Jesus Cristo, siga com os teus projetos. O Senhor conhece e recebe a tua oração. Nós, por essa palavra, compreendemos que a nossa vida, a tua vida, não é marcada pelos teus erros, pelos teus desvios, pelas tuas transgressões, porque sobre todas essas há a tua confissão diante de Deus, e o Senhor é poderoso para perdoar os teus pecados, mas sobre a tua vida há o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor não olha para o que você faz de mal, o Senhor olha esse texto, a tua sinceridade, a sua mente, o teu coração, os teus olhos que olham benignamente, os teus caminhos que buscam andar na verdade. Quando você evita se assentar em uma mesa de escarnecedores. O que é uma mesa de escarnecedores? Irmãos, um pai de família, ele tem que trabalhar, ganhar o sustento, cuidar da esposa, criar os filhos. Ponto. Como cidadão, é assim. Roda de escarnecedor não é para coisa de crente, é coisa de gente inteligente. Um pai de família, ele precisa cuidar, zelar da esposa, da casa e dos filhos. Se ele trocar uma dessas pernas por encontros cotidianos com pessoas que não compartilham do mesmo valor, pessoas que não têm respeito por mulher, que são viciados em jogatinas, que são viciados em algum outro vício. Parece que os crentes reconhecem um primeiro vício, que é o vício do cigarro e do álcool. Irmãos, sejamos maduros na fé, esquece isso. Vício é tudo aquilo que você faz repetidamente e você não fica sem. Se você é assim com café, é vício. Se você é assim com Coca-Cola, é vício. Se você é assim com lanche, é vício. Se você é assim com Facebook, é vício. Se você é assim em falar mal da vida dos outros, é vício. Se você é assim, enfim. Se você fica procrastinando as coisas que você tem que fazer, é vício. Tudo isso é vício. Vício é comportamento repetido que te faz ficar preso àquilo. Mas imaginemos que um pai de família, ao invés de cuidar da casa, da família, do sustento da esposa, ele fica numa roda de pessoas que não compartilham os mesmos valores. Não respeita a mulher, não respeita a criança, exagera no álcool, gasta dinheiro do trabalho com jogo. Isto, para aquele pai de família, o que é, irmão Bruno? É uma roda de escarnecedores. Você não pode estar ali. Aquilo ali te faz mal. Uma mulher, mãe de família, esposa, ou uma jovem que tem a orientação de crescer na vida, se ela se ficar com pessoas que não compartilham dos mesmos valores, que ao invés de acordar cedo, fazer um exercício e trabalhar ou estudar, ter um tempo de estudo, preferem estar sempre na rua, com pessoas que não respeitam mulheres, envolvida em eventos que há a inspiração de profanar o nome de Jesus, ou escarnecer, ou
de cometimento de pecados. Porque se você exalta o Senhor com louvor, sua mente, sua alma, seu espírito fica em comunhão com Deus. Se eu começar a cantar uma música, um funk, uma outra música que tá faltando a palavra, mas que ela gere obscenidade, sexualidade, a pessoa toma outro comportamento. Um espírito pega a pessoa, ela fica desse jeito. Você está traindo aquilo para você. Não é bom para essa moça. Não é bom. Isso vai afastando ela de encontrar um bom relacionamento. Isso vai afastando ela de ter prosperidade no trabalho e nos estudos. Ah, mas não pode se divertir, pastor? Não. Todos nós podemos e devemos nos divertir. É saudável, faz bem para a mente. Mas cuidado com a roda dos escarnecedores. Tenha um plano na tua vida. E aquilo que te atrapalha, afasta de você. Saiba onde você quer chegar. Se aquilo te atrapalha, afaste de você. Hoje o Senhor vem, irmãos, com essa palavra, nos medindo pelo bom intento do nosso coração. Vai em paz pelo teu caminho. Siga em paz a tua jornada. Dos teus machucados, o Senhor fará todo o tratamento curativo, seja espiritual ou material. Os teus deslizes, os teus tropeços, assim como uma criança tropeça, rala o joelho, bate a cabeça, quebra o dente, a mãe, o pai vai lá e cuida da criança. Assim é o Senhor para os teus erros. O Senhor está aceitando os bons intentos do teu coração. O que te falta, irmão, irmã, dê o teu melhor e o Senhor será contigo. Se você está numa encruzilhada onde não vai mais, porque o remédio não faz efeito, o advogado falou que é impossível, onde se você chegou no fundo do poço, o Senhor te anuncia que é vida e vida com abundância, porque pelo bom intento do teu coração, o Senhor se agrada em te pegar e tirar do buraco em que você está e te colocar num lugar alto. Mas busque o bem e irá bem, você e a tua casa. Recebamos essa palavra como vinda dos céus, inspirada por Deus, e que possamos compreender sempre que devemos nos desviar do mal, mas o Senhor está olhando para o intento do nosso coração. Essa é a palavra que o Senhor nos manda e que em tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Em comunhão, vamos agradecer o Senhor por esse culto, por essa palavra com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti elevamos a nossa voz, agora em ato de agradecimento, por todo o bem que alcançamos das Suas mãos, por esse culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo, por esse mesmo nome está sendo encerrado, pelos hinos que cantamos, Senhor, pela comunhão que Tu deste à igreja e maiormente pela Tua palavra. Graças Te damos, Senhor, porque Tu és pronto para nos perdoar, Tu és pronto para enxergar os bons intentos dos nossos corações, aquilo que deseja os nossos olhos, aquilo que como nós pensamos, e Tu é pronto também para nos ajudar em todas as dificuldades do nosso caminho, desde que nos esforcemos, o Senhor temos certeza que será conosco. Graças Te damos por tudo, Te pedimos mais uma vez que perdoe os nossos erros, as nossas faltas, e nos coloque, Senhor, num caminho para alcançar a salvação, no centro da Tua vontade e nos caminhos das Tuas bênçãos também. Desperta-nos, Senhor, para ao invés de reclamar, ao invés de procrastinar, ao invés de sermos, Senhor eterno, mimados, que possamos ser valentes como Davi foi, enfrentar o mal e vencer
tudo em nome do Deus dos exércitos. Isso tudo pedimos e rendemos-lhe graças. Em nome de Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Em agradecimento a este culto, iremos cantar o hino 367. Glória a Deus. Queridos irmãos, tenham todos um excelente final de noite, um abençoado final de semana e que possamos estar reunidos juntos no próximo domingo, 10 horas da manhã, para a celebração do culto com a ceia do Senhor. Se você estiver próximo à nossa igreja de Alphaville, Barueri, venha, frequente o culto presencial. A celebração da ceia do Senhor, ela não se estende, ela vai ser rápida, mas que você possa estar junto na mesma comunhão. Tá bem assim? Deus abençoe a todos e recebamos, amados irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos da sua palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.